Pronto. Deixa eu botar isso aqui, se não me atrapalha. Eu voltei o texto para o início da página, porque eu acho que é uma parte que a gente pode reler para ficar melhor. A gente continua no livro Missionários da Luz, escrito do Espírito André Luiz, né, escrito pelo Chico. Estamos pertinho de terminar esse livro, hein? Ó, estamos na página 312, o livro vai até a 347. Daqui a pouquinho a gente termina e inicia um novo livro dessa série do André Luiz. Então, vou começar a reler essa parte. Eu acho interessante, tem algumas frases bem significativas. Então, vamos lá. Já sei o que vai dizer, verificando as dificuldades que relaciono para o seu aprendizado natural, você pergunta se não será infrutífero o nosso trabalho e se não será melhor entregar o obsediado à própria sorte. Esta observação, contudo, é um contrassenso. Se você estivesse na Terra, ainda na carne, e visse um filho amado em condições pré-agônicas, totalmente desenganado pela medicina humana, teria coragem de abandoná-lo ao sabor das circunstâncias? Não confiaria em algum recurso inesperado da providência divina? Não aguardaria ansioso a manifestação favorável da natureza? Quem está firmemente no âmago do coração de um... Quem está firmemente no âmago do coração de um homem, nosso irmão, para dizer com certeza matemática, se ele vai reagir contra o mal ou deixar de fazer. Se pretende o repouso ou o trabalho ativo. Não podemos, desse modo, mobilizar qualquer argumento intelectual para fugir ao nosso dever de assistência fraterna ao ignorante e sofredor. Urge atender a nossa parte de obrigação imediata, compreendendo que a construção do amor é também uma obra de tempo. Nenhuma palavra, nenhum gesto ou pensamento no serviço do bem permanece perdido. Essa frase eu achei maravilhosa. Nenhuma palavra, nenhum gesto ou pensamento no serviço do bem permanece perdido. Porque, às vezes, a gente está fazendo qualquer trabalho ou tentando auxiliar alguém de alguma forma e você fala, e às vezes a pessoa parece que não está captando. Mas eu acredito que tudo é captado de alguma forma, é escutado para um entendimento posterior. Pode falar. Uma palavra-chave aqui que foge da nossa concepção, pensamento, que a gente pensa que só a gente que está sabendo dos nossos pensamentos. Mas ele fala que nada fica perdido. É só isso. É verdade. Compreendi a nobreza da observação e mantive-me em silêncio. E porque o meu orientador voltasse a cooperar ativamente nos trabalhos em andamento, passei a examinar os doentes psíquicos, enquanto o doutrinador terreno prosseguia em sua luminosa tarefa de evangelização. A jovem, aqui foi onde nós paramos, a jovem que reagia contra a perigosa atuação dos habitantes das sombras, demonstrava regular normalidade em seu aparelho fisiológico. Semelhava-se a alguém que movimentava todas as possibilidades da defensiva para conservar intacto o equilíbrio da própria casa. Entretanto, os demais exibiam lamentáveis condições orgânicas. A desventurada possessa apresentava sérias perturbações, desde o cérebro até os nervos lombares e sacros, demonstrando completa desorganização do centro de sensibilidade, além do lastimável relaxamento das fibras motoras. Tais desequilíbrios não se caracterizavam apenas no sistema nervoso, mas igualmente nas glândulas em geral e nos mais diversos órgãos. Nos demais obsidiados,
o fenômeno de degradação física não eram menores. 2 deles revelavam estranhas intoxicações no fígado e rins. Outro mostrava singular desequilíbrio desequilíbrio do coração e pulmões, tendendo à insuficiência cardíaca em conúbio com a pré-tuberculose avançada. Enquanto examinava atento aqueles inquietantes quadros clínicos, o orientador encarnado da Assembleia, fazendo-se intérprete de grandes benfeitores do nosso plano de ação, espalhava o amor cristão e a sabedoria evangélica a longos voos, efetuando com extrema fidelidade ao Cristo a semeadura da caridade, da luz e do perdão. Desejando a minha elevação nas atividades construtivas, Alexandre aproximou-se de mim e observou: repare no serviço de fraternidade legítimo. Não temos o milagre da transformação não temos o milagre das transformações repentinas, nem a promoção imediata aos planos mais elevados, os que se demoram no campo inferior. A tarefa é de sementeira, de cuidado, persistência e vigilância. Não se quebram grilhões de muitos séculos num instante, nem se edifica uma cidade num dia. É indispensável desgastar as algemas do mal com perseverança e praticar o bem com ânimo evangélico. Interessante isso que ele fala, né? A tarefa é de sementeira, de cuidado, persistência e vigilância. É constante, né? É você estar ali dia a dia, enfrentando as dificuldades e plantando o bem. Né? É um cuidado, é como você cuida da amizade, é como você cuida da família, é como você cuida do meio ambiente. É dia a dia, é uma persistência, é você estar vigilante com seus pensamentos, é você estar vigilante com o que está ao seu redor, com o que você visualiza, né? Com que as pessoas, né? Eu acredito que todos aqui, quando chegam em um determinado ambiente, você já sente a energia do local, ou quando você encontra alguém, algum amigo, algum parente, de imediato, às vezes pela voz, você já sabe se a pessoa está bem ou não. Ou quando você vê o semblante, você sabe se a pessoa está bem ou não, e você plantar esse amor, esse cuidado, esse carinho, né? E tá observando, né, o que está ao seu redor o tempo inteiro, e para a prática do bem. Os serviços iam a termo. Percebendo que o meu instrutor voltava à nossa conversação mais fácil, expus-lhe as minhas observações, perguntando em seguida: ante os distúrbios fisiológicos que me foi dado verificar nos enfermos psíquicos, devo considerá-los como doentes do corpo também? Perfeitamente. Desculpa. Perfeitamente, asseverou o instrutor. O desequilíbrio da mente pode determinar a perturbação geral das células orgânicas. Só um parêntese aqui. O quanto que muitas vezes a pessoa está em depressão, digamos assim, e aquilo tem consequências para o corpo, né? Você começa a sentir dores, né? As dores, ou as dores que você sente por uma determinada patologia, se acentuam quando a sua mente não está em equilíbrio, quando você não está bem mentalmente, né? Então, assim, tem um círculo vicioso ali, entre dor e estado mental e dor. E outras coisas mais, né, também, de outras doenças a mais, que nós vamos impregnando muitas vezes no nosso corpo, pela raiva, pela falta de compreensão, pela tristeza,
É tanto que muitas vezes falam que o pulmão, né, o pulmão que a gente tanto ainda não sabe como usá-lo de uma forma tão mais harmônica, é o órgão da tristeza. Cadê? Me perdi. Tá aqui. Antes que eu pudesse voltar à pergunta, percebi que a reunião estava sendo definitivamente encerrada por parte dos amigos da Costa. Interrompera-se a cadeia magnética defensiva. Notei, surpreendido, que a jovem, resoluta e firme na fé, alcançara melhoras consideráveis, enquanto a possessa ia retirar-se com a situação inalterada. Reparei os 3 outros enfermos. Tão logo se quebrou a corrente de vibrações benéficas ali estabelecida, voltaram a atrair intensamente os verdugos invisíveis, a cuja influenciação se haviam habituado, demonstrando escasso aproveitamento. Valendo-me da hora, acerquei-me de Alexandre, para não perder as suas lições alusivas ao assunto, e indaguei. Como atingir as conclusões finais no tratamento aos obsidiados? Ele sorriu e respondeu. Em todas as nossas atividades de socorro, há sempre imenso proveito, ainda mesmo quando sua extensão não seja perceptível ao olhar comum. E qualquer doente dessa natureza que se disponha a cooperar conosco em benefício próprio, colaborando decididamente na restauração de suas atividades mentais, regenerando-se à luz da vida renovada no Cristo, pode esperar o restabelecimento da saúde relativa ao corpo terrestre. Quando a criatura, todavia, roga a assistência de Jesus com os lábios, sem abrir o coração à influência divina, não deve aguardar milagres de nossa colaboração. Podemos ajudar, socorrer, contribuir, esclarecer. Não é, porém, possível improvisar recursos cuja organização é trabalho exclusivo do interessado. Interessante essa parte, né? Porque a ajuda está disponível, mas o ajudado precisa querer ser acolhido, querer receber a ajuda. Quando você não quer receber ajuda, fica difícil de ser ajudado, né? Em todos os sentidos isso, né? Pode falar. Outra coisa que eu achei interessante, é isso de permanentemente estar, né? Da gotinha todo dia, como que é importante. Porque às vezes ele fala lá dos obsediados que viram, estava tudo bem, e depois que acabou a reunião, volta tudo ao que era, né? E às vezes a gente mesmo, né? Às vezes a gente, eu penso assim, a gente vem, faz a oração, a gente vem, faz a irradiação, a gente sai de boa, aí daqui a pouquinho, daqui a meia hora, 40 minutos, acontece alguma coisa, lá se vai, às vezes você fica irritado, ou alguma coisa assim, né? E como que, com o tempo, eu acho que todos os dias, essa gotinha de todos os dias ouvir e tudo, como é importante, porque ela vai, de alguma forma, sedimentando um pouco mais de calma, um pouco mais de respira fundo e tudo com o tempo, né? E não adianta a gente achar que é igual vou, assim, né? Vou um dia no domingo e faço uma oração e tal, tá resolvido. Eu acho que realmente a gente precisa, assim, todo dia dessa gotinha. É verdade. Você vai reconstruindo a si mesmo, né? Vai quebrando algumas barreiras, vai lapidando. Eu acho que a palavra melhor é lapidar. Porque você vai lapidando o seu interior, né? É como você diz. Pode falar, Sibeli. Eu estava lembrando aqui, sabe, quando eu fiz a primeira vez curso de passe magnético, né?
acho que foi lá com o Jacó Mello, e aí eles ensinaram que mentalmente a gente pede permissão para aquele espírito, né? Para ter essa troca de fluidos, porque a gente está invadindo o campo magnético de outra pessoa, né? Então eu costumo fazer isso quando eu vou aplicar um passo, normalmente pessoas que eu não conheço, né? Que eu nunca tive essa troca e tal. E aí eu estava lembrando agora que uma vez eu fui aplicar passo numa pessoa e ela estava completamente fechada. Sabe quando tu sente que tu tá enviando, o fluido tá indo e tá voltando, não vai? De jeito nenhum. Eu tentei de várias formas e não ia. Tentei dispersar, tentei e a pessoa não absorvia. Aí eu tava lembrando disso agora, né? Qualquer tipo de ajuda, até as irradiações, quando não tem o mínimo de receptividade da outra pessoa, ela precisa estar aberta, né? Para essa ajuda, porque é tudo uma energia muito sutil, né? E aí precisa ter um mínimo de sintonia e tal para ela receber, seja qual for a ajuda. É verdade. Fala de Jair. Eu me lembrei do que você e a Diva falou um tempo atrás, dessa ajuda de alimento que vocês dão, de cesta, né? Sopão. Aí a pessoa, pô, você vai querer falar assim, eu não quero isso. Então, quer dizer, ele tá predisposto, sim, a ter o alimento material. Ele não quer saber de outra coisa. Mas isso aí são os primeiros passos que, mesmo fazendo esse gesto de caridade, mesmo ele não querendo, fica no subconsciente dele que um dia vai ser aflorado. Simplesmente isso. Agora, essa coisa que a Simone falou, Simone Sânia. Hã? Sânia ou Cibele? Cibele falou, eu achei interessante, sabe? Porque quando eu dou passe, eu já parto dentro do meu ser que a pessoa já está predisposta a receber. Mas ela deu uma visão que às vezes alguém vai lá, vai de raiva, eu vou lá porque não sei o quê, entende? Então, isso que ela falou é uma coisa com sabedoria, para ser pensado, sabe? Eu nunca pensei nisso, sempre pensei, a pessoa está predisposta, pronto, acabou. Mas não necessariamente só na aparência, né? É só isso. Interessante isso que a Cibele falou, que me fez lembrar de uma vez que eu estava também num centro e eu estava dando passe, e teve uma determinada pessoa que entrou, a gente faz um preparo, tudo, enfim. E aí entrou uma pessoa, quando eu fui dar um passe, eu tomei um choque na hora que eu comecei. Assim, sabe aqueles, sei lá, essas raquetes que matam mosquitos, sei lá. Na hora que eu comecei o passe, eu tomei um choque. Aquilo me deu um susto na hora, que eu fiquei, assim, um pouco até desequilibrada, né? Aí eu voltei e fui fazer novamente. Assim, isso aconteceu 2 vezes, com pessoas diferentes, né? E aí, você falando disso, Cibele, e aí me veio essa lembrança. E talvez, assim, a pessoa, ou eu mesma, com aquela pessoa específica, não tivesse uma sintonia tão perfeita, ou a pessoa não tivesse tão receptiva, né, a receber aquela energia, né, mas foi interessante de relembrar isso, pensar no que pode ter acontecido, né? Na hora em si, eu fiquei um pouco assustado, mas depois voltei ao equilíbrio, fiz o passo, tudo bonitinho, tudo como tinha que ser, e aí, mas agora você Ela me estava lembrou com disso. uma carga energética muito, muito densa, diferente da que tu estava aplicando, né? Eu já Foi o levei que... também uns choquezinhos assim, e foi com a minha mãe, uma pessoa que eu tenho muita sintonia, né? E eu fiquei bem preocupada também uma vez. Aí eu dispersei bastante, porque eu interpretei assim como era aquela região, estava com muita energia deletéria, ela estava sentindo assim como se estivesse sufocando no pescoço, né? E aí quando eu passei a mão ali, eu levei uns choquezinhos. E aí eu interpretei isso, né? Que era muita energia deletéria, dispersei bastante. Muita coisa trancada, né?
que não consegue falar. É verdade. Uma coisa que eu estou pensando aqui, os obsediados, por exemplo, você estava falando, às vezes você vai e conversa com a pessoa, você acha até que ela está interagindo, tudo, e de repente na cabeça dela ela está em outro mundo, e ela está lá sorrindo, de boa, mas tudo bem. Mas no caso dos espíritos, eles lá veem, né? A pessoa que está recebendo ou não, né? Tipo, eles sentem, né? Porque às vezes a gente pode estar falando com a pessoa não está nem aí, como também no caso do passe. Você está dando o passe e a pessoa não quer nem receber, ela virou uma parede ali. Mas lá no outro lado, eles enxergam todas essas coisas, né? Eu acredito que sim. Do outro lado, enxerga todas essas nuances. E socorram, né? Tanto o passista quanto a pessoa que está recebendo o passe, nesse caso, quanto o obsidiado, quanto o trabalhador que está se movendo no trabalho ali junto. Eu acho que todas essas energias, eu acho que o passe, quando você faz um trabalho de passe, um trabalho de cura, você está usando a sua energia ou usando o seu corpo para que seja um transmissor. Como essa rede aqui da internet, eu acredito que tenha isso, sim, tem uma parte invisível aqui, ao redor da gente, invisível para mim, no caso, para muitas pessoas não é invisível, que está aqui do lado, ajudando na fala, ajudando na transmissão de energias, e acho que acontece isso com passe, com desobsessão, enfim. Andréa, pode falar. Oi, eu tenho uma amiga, ela faz massagem, e eu achei muito interessante uma vez a gente conversando, ela dizendo assim: André, às vezes a pessoa fica achando que massagem é só ficar ali paradinha e receber. E não é, a massagem para ela ser efetiva, a pessoa que está sendo massageada, ela precisa estar proativamente trabalhando a favor, né, do processo. E eu entendo que essa fala da amiga é muito similar a esses processos que a gente vê, né, no campo do tratamento espiritual. Porque se não houver a proatividade realmente do fundo do coração, comprometimento, é aquela história, saiu dali e já era. Eu acho que o maior desafio é a permanência ou a descoberta de como se conectar a uma vibração mais elevada, e eu falo isso até para mim, né? De mim, sobre mim também. Como permanecer conectada a uma vibração positiva, mesmo e principalmente em situações adversas, né? Eu acho que esse é um grande desafio. Então, era isso que eu queria, né, dizer a respeito. De fato, é um grande desafio para todos nós, eu acredito. Tem pessoas que já estão num degrauzinho um pouco acima da gente, que tentam se conectar imediatamente com o mais alto, mesmo em situações adversas. Tem outros que se deixam cair mesmo no meio das preocupações, no meio se deixar ser absorvido pela situação. Eu acho que é um grande desafio. Você tá aí. E é como todas as outras coisas que a gente estava falando, é dia a dia, uma gotinha, como a Diva falou anteriormente, uma gotinha que a gente vai absorvendo dia a dia para melhorar, para que a gente tenha esse recurso, né, de estabilização, de harmonização, de equilíbrio. Mas é desafiador, realmente.